O meu nome é Cristina Abreu, eu gostaria de agradecer a vossa presença, o convite como foi feito, tanto pela Érica como pela Maria João, para estar aqui. Eu, apesar daquela apresentação toda pomposa, de professora universitária, etc., ok, esqueçam isso, eu estou cá para falar de homeopatia e não gosto muito de estar a falar, ou seja, a fazer monólogos, mesmo nas minhas aulas, monólogos para mim não fazem sentido, ok? Portanto, gostava de ter um bocadinho do vosso feedback daquilo que vocês já sabem da homeopatia, que não sabem, gostavam de aprender, se é uma coisa cabeluda, que vocês ouvem os médicos dizer que é uma desgraceira, que se atira uma garrafa ao mar e depois pega-se na garrafa passado 5 anos e toma-se e fica-se porreiraço, não é? Pronto, então eu gostava de ter esse feedback. Algum de vocês de vocês, senhoras, não é? Só estamos senhoras, viva o poder feminino. Ai, peço desculpa, mano, não é uma... Já uma vez experimentaram a homeopatia? Sim? Não? Sim? Pronto, e que tal? Sim. Correu bem? Sim. Ótimo. As outras têm curiosidade, pelo menos, em saber o que é. Não acham que é um bicho cabeludo? Não? Pronto. Melhor. Pronto. Já estou mais sossegada. A homeopatia é de facto uma terapia não convencional um bocadinho à parte e talvez por isso de todas as terapias convencionais, não convencionais que foram regulamentadas pelo Ministério da Saúde ao longo destes últimos 3 anos, a homeopatia é a única que ainda não está completamente consolidada, ou seja, se eu quiser exercer a homeopatia eu não posso pedir uma cédula profissional porque o Ministério da Saúde não me dá acesso ao pedido das cédulas profissionais, ok? Portanto, dá para naturopatia, para fitoterapia, para medicina tradicional chinesa, para acupuntura, para quiropraxia, osteopatia, mas a homeopatia não, ok? Portanto, eu nem sequer posso meter os papéis, se quiser. Para mim, ok, trabalho na mesma, não é? Mas para o público em geral fica assim uma ideia de mas porquê, não é? Deve ser uma coisa assim um bocado esquisita para ninguém crer que se exerça legalmente no país. Digo-vos que Portugal é um bocadinho à parte, ok? Eu tenho amigas que foram viver para a França cujos pediatras tratam as filhas delas com homeopáticos, ok? No Brasil é uma especialidade médica, em Inglaterra é uma especialidade médica. Existem hospitais homeopáticos onde só se utiliza a homeopatia. Em Espanha, as coisas andam assim um bocadinho a navegar também, mas já é uma maior aceitação. Em Portugal, ok? Pronto. Nós em Portugal somos um bocadinho como São Tomé, não é? Temos que ver para querer. Então, o que é que os profissionais de saúde dizem? Os homeopáticos são medicamentos que não têm princípio ativo, certo? São tão diluídos que farmaceuticamente eu não posso dizer que tenha ali uma molécula de princípio ativo, ok? E portanto não pode resultar, ok? Porquê é que os médicos aceitaram a acupuntura? Vocês sabem? Porque conseguiram, com elétrodos, medir a diferença de potencial, ou seja, a energia que passa entre os vários pontos dos meridianos. E então provaram por A mais B que a acupuntura podia ser utilizada. Daí a acupuntura médica, ok? Os médicos serem todos a favor. Fitoterapia, há extratos, certo? Concentrações, plantas que são, né, em laboratórios estudadas e, portanto, têm uma determinada, várias funções e atividades farmacológicas, ok? Em homeopatia não. Não pode ser estudado porque é uma medicina energética que não é quantificável por diferenças potenciais, portanto, de passagem de energia daqui para ali. A única coisa que se consegue verificar e quantificar é os efeitos do medicamento, ok? E então surgiu a teoria do placebo, certo? Pronto. Então, quem toma bolinhas de açúcar, a única coisa que pode fazer é ou ficar muito alegre com bolinhas de açúcar, não é? Sugar rush, ou então, basicamente,
fica um bocadinho melhor porque o açúcar é fixe, não é? E produz serotonina e tal, pronto. Portanto, é um bocadinho essa a situação em Portugal. Há aqueles que dizem que a homeopatia é bruxedo, basicamente, e depois há aqueles que, sim senhora, não têm problema nenhum em experimentar. Para quem me diz que há um efeito placebo, a única coisa que eu digo é, eu comecei a estudar a homeopatia quando o meu filho mais novo tinha 9 meses, porque ele já há um ano que estava a tomar antihistamínicos e broncodilatadores e cortisonas por causa de bronquiolites que se repetiam. E eu decidi, porque tinha uma sogra médica que tirou a homeopatia no Brasil, já conhecia, decidi começar a aprender. E como era tudo tão controverso, e eu, filha de médicos clássicos, não é? Disse, não, eu vou assumir o tratamento do meu filho para não haver aqui responsabilidades de ninguém. Portanto, na altura não havia grandes médicos pediatras homeopáticos e eu assumi isso, ok? E o meu filho, em 3 meses, deixou de tomar antihistamínicos, corticoides, antibióticos e broncodilatadores até hoje, que tem 9 anos. Ok? Pronto, portanto, é óbvio que eu não, na altura só utilizava homeopáticos, agora também utilizo um bocadinho de óleos essenciais que vocês depois vão ouvir com a minha colega a doutora Raquel, mas o que é facto é que numa criança de 9 meses, ok, a homeopatia não é placebo, ok? Vocês dão bolinhas de açúcar a uma criança, ela não sabe o que é que está a tomar. Fica toda contente porque não sabe bem, não é? Mas o que é facto é que eles ficam bem. E com orgulho eu tenho 3 crianças super saudáveis que não faltam um único dia à escola. Ok? E que se me dizem a hora de almoço está com 38, eu levo para casa, trato e no dia seguinte não se passa nada, ok? Portanto, isto não é porque eu seja bruxa, é porque simplesmente os homeopáticos, quando dados logo desde pequenos, promovem uma resposta do nosso organismo muito boa à doença, ok? Portanto, a maior parte das pessoas dizem que os homeopáticos são imunomoduladores, ou seja, que estimulam o sistema imunitário. Não, os homeopáticos promovem a resposta do organismo àquela patologia, ok? E ao fazer isso, estimulam o sistema imunitário. Portanto, eles não vão lá e promovem a proliferação de linfócitos, ou de neutrófilos, ou de anticorpos, seja do que for, ok? Eles basicamente fazem com que o corpo responda por si próprio à doença, ou seja, ativam o que nós chamamos o nosso potencial de autocura, ok? E ao fazer isso, nós aprendemos a defender-nos das doenças, ok? E portanto, sim, ficam doentes, mas durante muito menos tempo e até agora, não é? Com menos gravidade, está bem? Então, homeopatia, olá! Vem da composição de 2 palavras, uma que quer dizer semelhante e outra que quer dizer doença. É basicamente um método terapêutico que é capaz de produzir no indivíduo sadio os sintomas semelhantes aos da doença a tratar. O que é que isto? Eu já vou explicar isto mais à frente com as leis homeopáticas para entenderem um bocadinho melhor. Não trata as doenças, trata os doentes, ok? Não trata os sintomas, mas promove a autocura. Qual é a grande diferença? Se alguma de vocês tiver febre, o que é que toma? Um antipirético, um Benuron, não é? Pronto. Se tiver uma inflamação, o que é que toma? Um anti-inflamatório, um Morfeno, certo? Se tiver uma infecção de qualquer tipo, toma um antibiótico, ok? Estou a ver um antipirético de febre, anti-inflamatório, antibiótico, ok? Então, a medicina convencional, a alopatia, o que faz é suprimir
aquele sintoma. Se eu tenho febre, vou tirar a febre. Se eu tenho inflamação, vou tirar a inflamação. Se eu tiver uma infecção de qualquer coisa, uma bactéria, vou matar essa bactéria, ok? Pronto. Na homeopatia, o que nós fazemos é ao contrário. É, corpo, tu tens febre, trata-te. Isto é um bocado esquisito de entender, mas é isso que se faz, ok? E daí a aprendizagem ao longo da vida e cada vez as pessoas ficarem mais saudáveis e terem patologias muito menos graves, ok? Pronto. Trata não só patologias físicas e emocionais e também agudas e crónicas, ok? E depois eu pus ali o que vem no Estatuto do Medicamento para vocês verem que os medicamentos homeopáticos são plenamente reconhecidos pelo Infarmed, apesar de a homeopatia não ser reconhecida, ok? Portanto, os medicamentos sim, a homeopatia não. Tá? Então, quais são as leis homeopáticas? Quem inventou, se pode dizer, a homeopatia foi um alemão médico chamado Hahnemann. Ele praticou medicina em várias cortes e era médico do rei da altura, que eu já não me lembro como é que ele se chamava, e ele achava barbárico a maneira como os médicos da altura tratavam os doentes, que era muito à base de sangrias, sanguessugas, etc. Então, a maior parte dos médicos matavam os doentes a tentar curar. Então ele achou que não deveria ser assim, que devia haver uma maneira mais suave de tratar os doentes e que os doentes aprendessem a tratar-se a si próprios. Então começou a experimentar. Ele viu os barcos que traziam quinino, ok, para tratar a malária, e viam que esses transportadores de quinino, ok, ficavam com os sintomas da malária. E disse, como é que eles ao transportar quinino ficam com os sintomas da malária? Então começou a experimentar, não quinino, mas outro tipo de venenos na altura, ok? O arsénico, por exemplo, foi um deles, a belladonna, o acónito, são tudo venenos. E começou a fazer diluições desses venenos. Portanto, primeiro experimentou-os em dose não letal, né? Senão não passava dali. Mas depois começou a fazer diluições e a anotar tudo o que era sintomas, ok? Então, como é que se processa o princípio da similitude? Imaginem que eu tenho uma criança com uma gastroenterite, ok? É o exemplo mais fácil. Então, uma criança com uma gastroenterite normalmente não é tratada pela medicina convencional. É levada para casa para tomar aquelas soluções de eletrólitos, certo? E, no pior dos casos, os pais não conseguirem, então, levada para o hospital para tomar soro, ok? O medicamento para tratar as gastroenterites é o arsénico, ok? Só que em doses homeopáticas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu diluo de tal maneira o arsénico que no meu medicamento homeopático vai ter só a vibração da molécula do arsénico e não o arsénico em si, ok? Porquê o arsénico? Porque o arsénico, quando em doses tóxicas, provoca os sintomas de uma gastroenterite, ou seja, vômitos e diarreia, ok? Portanto, se eu tenho uma criança com vômitos e diarreia, vou escolher um medicamento que em doses tóxicas me vai provocar aqueles sintomas. Perceberam? Mais ou menos? Pronto. Outro exemplo, belladonna. Em doses tóxicas, o que é que provoca? Alucinações, febre, muito rubor da face, muita inflamação, extremidades frias, olhos vidrados. Isto não acontece na febre? Muitas vezes a febre é assim, não é? Febres altas, 39, 40, com os olhos assim vidrados, quase a fechar, extremidades muito frias, a cara muito vermelha, ok? Então quando eu tenho um paciente com uma febre deste tipo, eu vou tratá-lo com belladonna, ok? Porque a planta que em doses tóxicas provoca aqueles sintomas que eu quero
tratar, ok? Então, em homeopatia o pensamento inverte-se, ok? Eu vou tratar aqueles sintomas, ok? Mas o medicamento com que eu vou tratar é o que vai provocar aqueles sintomas quando em dose tóxica. Perceberam mais ou menos? Sim? No fundo é como se tivesse uma ligeira, a mesma doença, digamos, para o corpo. Exatamente. Lembram-se dos imperadores romanos? O que é que eles faziam? Tomavam doses mínimas de veneno para quando fossem envenenados ou houvesse alguma tentativa de envenenamento, o corpo deles estar habituado e eles não morrerem. Isto acontecia, ok? Quase todos os imperadores romanos faziam isto. O que era chato era quando não acertavam no veneno. Pronto. Mas tirando isso, basicamente era isso que faziam. O que eles faziam era a homeopatia, era tomar doses cirúrgicas para o corpo se habituar e depois, quando houvesse de facto um envenenamento, saber responder a ele. Ok? De imunidade. Exatamente. Ok? Pronto. Então, esse é o primeiro princípio. Depois, de doses infinitesimais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o medicamento homeopático, os mais concentrados, por exemplo, se vocês virem um arsénico album, que é arsénico, 5CH, o 5 quer dizer que tem uma gota de arsénico album em 5 piscinas olímpicas de água. Ok? Ninguém me pode dizer que vai ser envenenado por aquilo. Tá? Pronto. Portanto, isto é o mais concentrado que eu posso dar. Depois posso dar, por exemplo, 30CH, que é uma gota de arsénico em 30 piscinas olímpicas de água. Ok? Por isso é que o pessoal diz, liberta-se uma garrafa ao mar e depois vai-se buscar. Ok? Pronto. Tá? O princípio da totalidade quer dizer que a homeopatia não trata pedaços do corpo, ok? Portanto, se eu tenho uma amigdalite, eu não vou tratar a amigdalite, eu vou tratar a amigdalite mais aquilo que provocou, ok? O terreno que provoca essa amigdalite, o que está na base da amigdalite, ok? Pronto, pode ter sido só um vento, ou qualquer coisa gelada, ou ar-condicionado, ok? Portanto, eu trato a infecção, mais a suscetibilidade a esses fatores ambientais, ok? Ou pode ser uma pessoa que faz uma amigdalite por mês e eu aí já, ok, já não é só a amigdalite, já há qualquer coisa emocional que está por baixo dessa patologia e então eu vou tratar isso também, ok? Portanto, eu não trato só isto, eu trato desde ponta de cabelo à unha do pé. Tá? Por isso é que as consultas homeopáticas normalmente duram no mínimo 1 hora. Se for a primeira consulta, 2 horas. Tá? Porque o doente tem que me dizer desde que nasceu até aquela altura, desde a ponta do cabelo até a unha do pé. Ok? Não, e só depois é que eu lhe consigo dar. A não ser que seja uma coisa, ok? Tipo, mesmo otite, uma amigdalite, isso é relativamente mais fácil, mas normalmente eles não nos procuram. Quando procuram a homeopatia já tem assim casos cabeludos. Então, que tipos de medicamentos homeopáticos é que se vendem no mercado? Existem todo tipo de medicamentos homeopáticos, ok? O mais conhecido são aquelas bolinhas que estão ali debaixo do lado esquerdo, que são os chamados grânulos. Depois existem os grânulos ainda mais pequeninos, que são chamados glóbulos. Todos esses têm sacarose, mas os glóbulos são aqueles que estão ali em cima, mas também existem formulações líquidas, ok? Que podem ser alcoólicas ou não alcoólicas, está bem? Por exemplo, se eu tiver um diabético, não lhe vou dar grânulos de sacarose, ok? Muitos daqueles medicamentos que vocês conhecem de certeza, de Barron, Corrisália, Homeogen, Homeovox, não sei se já viram, à venda nas farmácias, têm lactose. Portanto, esse, para as pessoas que estão intolerantes ou alérgicas à lactose, substitui-se por outro tipo de medicamento, está bem? As soluções etanólicas ou aquosas, depende, por exemplo, se eu estiver a tratar uma criança, não lhe vou dar uma solução com álcool, ok? Dou-lhe uma solução aquosa. No entanto, funcionam todos da mesma maneira, ok? Pronto. Há
há uma regra ao fazer um medicamento homeopático que os distingue dos outros tipos de diluição, que é, por cada diluição que é feita, o medicamento é agitado 100 vezes. Ok? Portanto, diluo uma vez, agita-se 100 vezes, não sou da farmácia, ok? Depois dilui-se mais uma vez, agita 100 vezes. Mais uma vez, agitar 100 vezes, ok? E pensa-se, já foram feitos alguns estudos com vibração de moléculas, que é essa a vibração que é transmitida ao longo da diluição e que depois resulta também no nosso organismo, ok? Pronto. Vocês conhecem aqueles estudos, agora já não estou a lembrar do médico, aqueles estudos sobre a água, os cristais da água, que quando são sujeitos à música ou a barulho, sim? Pronto, então tem a ver com isso, tem a ver com a conformação das moléculas consoante a vibração a que são sujeitas, certo? Pronto, portanto, se for uma frequência musical, a água tem uma conformação. Se for barulho de automóveis, a água vai ficar completamente, não é? Não vai ter conformação nenhuma em especial. Está bem? Portanto, na homeopatia funciona um bocadinho assim. Está bem? Eu estou a transmitir uma energia cada vez que estou a succionar ou a agitar um medicamento. Está bem? Pronto. Vantagens. Porque são extremamente diluídos e, portanto, não têm princípios ativos, ok? Só têm energia desse princípio ativo. Os homeopáticos não têm interações medicamentosas de nenhum tipo, ok? E isto, para mim, torna os homeopáticos excelentes adjuvantes de medicação alopática, ok? Imaginem, tem uma pessoa com cancro, está bem? Vai fazer quimioterapia. A quimioterapia tem efeitos secundários horríveis. Eu posso tirar todos esses efeitos secundários com homeopáticos, ok? E não há qualquer interferência entre a medicação homeopática e a quimioterapia, está bem? Pronto. A única interferência que há é do oncologista, que se eu falar em homeopáticos diz não há trato. Já me aconteceu várias vezes, ok? Eu uma vez disse assim, uma paciente disse-me assim, e tal, porque se um dia nos cruzarmos outra vez, eu mostro-vos o que acontece ao nosso sistema imunitário, aos nossos glóbulos brancos quando sofrem quimioterapia. Basicamente eles explodem, ok? E nós ficamos sem sistema imunitário. E quem combate o cancro é o sistema imunitário. Ok? Não se enganem. É o sistema imunitário. Não é a quimioterapia, nem a ADN. É o sistema imunitário. Portanto, se eu estou a matar o sistema imunitário, ok? Eu tenho que ter ali qualquer coisa que depois me vá reforçar o sistema imunitário. Posso fazer isso com homeopáticos, mas uma vez havia uma doente que me dizia assim, mas ele nem pode ouvir falar em homeopáticos. Eu disse, pelo menos vitamina C. 1 grama de vitamina C por dia. Pelo menos isso, ok? Nem isso. Não deixou a senhora tomar nada. Ok? Pronto. Portanto, eu já não estou a falar de plantas que têm interações medicamentosas, não estou a falar de óleos essenciais que têm interações medicamentosas, não estou a falar de nada disso. Estou a falar de medicamentos que não têm quimicamente nenhum princípio ativo e, portanto, não vão interferir absolutamente nada em nenhum tipo de medicação. Ok? Pronto. Outra coisa que me acontece frequentemente é pessoas que têm infecções por repetição, sejam urinárias, otites, amigdalites, etc. E pedem-me para tratar. E eu disse, ok, vai tomar antibiótico, o médico receitou antibiótico, ok? Eu não sou fundamentalista, portanto, se vai tomar antibiótico, vai tomar antibiótico. Mas vai fazer este homeopático para limpar-nos o terreno, ok? Não é? Porque se eu tiver um jardim cheio de ervas daninhas,
Não é o facto de eu colocar uma rosa lá no meio que ela vai vingar. Eu tenho que limpar o terreno, porque senão a rosa não vinga. Ok? Portanto, eu posso limpar esse terreno com os homeopáticos. Toma-se sim antibiótico, mas vamos cá tratar a causa que está subjacente. Não é impensável, ok? Pronto. Mas quem aceita, pós tomar antibiótico, tem uma recuperação muito melhor. Ok? Mas também já vos disse, os homeopáticos tratam todo tipo de patologias, inclusivamente infecções. Está bem? Pronto. Mas aí, se as pessoas dizem, tal, não sei o quê, não estou à vontade, tudo bem, tomam antibiótico. Mas a seguir, ok? Não param o homeopático. Tomam o antibiótico e o homeopático. Está bem? Porque não tem qualquer tipo de interações. Nem com corticoides, nada com nada. Ok? Não tem efeitos secundários. O que quer dizer quando as pessoas me dizem assim, que fiquei tonta, quinto andar. Ok? Não há efeitos secundários. Está bem? O único efeito secundário que pode haver é ficar melhor. Tá? E são adequados a toda a população. E quando eu digo toda, é toda. A grávidas, crianças, recém-nascidos, idosos, doentes crónicos, toda, ok? Exatamente porque não temos aqui moléculas químicas a entrar em conflito com nada, está bem? Portanto, basicamente o que estamos a fazer é equilibrar a energia da pessoa, seja ela onde está desequilibrada, está bem? O que eu posso tratar, então, com a homeopatia? Todo tipo de patologias, está bem? Sejam elas físicas, sejam elas psíquicas. Normalmente, quando os números são baixos, eu estou a tratar uma patologia física, ok? E nas psíquicas, normalmente já estamos a falar das potências mais altas. Quando vocês veem 30, CH 200, CH 10.000, CH, etc., já estamos a falar das patologias psíquicas. E aqui estou a falar no mental e no emocional. Está bem? Portanto, não só na parte consciente, como na parte inconsciente também. Está bem? Portanto, eu posso tratar tudo. Tá? Também resulta muito bem em bloqueios energéticos, ok? E em bloqueios hereditários, as chamadas, faltam ali umas aspas, doenças de família, ok? Eu acho piada com as doenças de família porque muitas vezes aparecem pessoas a dizer eu tenho um monte de rinite, mas é normal, já meu pai tinha, minha mãe tinha, minha avó tinha, não sei o quê. Isso ok. Não tem que ser assim, ok? A família, a genética, não é um atestado de doença, está bem? O nosso ambiente, portanto aquilo que hoje em dia se chama epigenética, tem uma influência de quase 90% na nossa genética, ok? Portanto, à medida que a criança, na gestação e até aos 3 anos, vive um determinado ambiente, os seus genes podem expressar-se ou podem silenciar-se, ok? Portanto, eu posso ter uma família inteira com predisposição para cancro e parar ali, ok? Porquê? Porque estou basicamente a... Vocês sabem que é metilação e desmetilação de genes? Pronto. Estou ali a fazer a desmetilação de uns genes e a metilação de outros. Ou seja, estou a silenciar aqueles que eu não quero e a exprimir aqueles que eu quero. Está bem? Portanto, genética não é de estado de óbito. Está bem? Nem de doença. Tá? Pronto. Portanto, cada vez mais há estudos de epigenética que dizem que eu posso mexer nos genes. Está bem? E é muito mais eficaz, por exemplo, quando uma grávida toma homeopáticos. Nessa altura é fenomenal. Tá? Mas até aos 3 anos eu consigo fazer muito a nível genético. Ok? No tema de hoje, que já falei tudo menos do tema de hoje, não é? Então, numa perspectiva física, puramente física,
O que é que normalmente nós fazemos em homeopatia? Melhoramos o metabolismo hepático, ok? Toda a circulação de lípidos, portanto, lipoproteínas ao longo do corpo, nós pomos o fígado a funcionar melhor e, portanto, basicamente não há tantas lipoproteínas a circular e eu consigo que elas sejam mais excretadas pela bilis, ok? Portanto, atua no fígado, melhorando o metabolismo hepático, mas também na chamada vesícula preguiçosa, não é? Que recebe a bilis, mas depois não é excreta para o duodeno. Portanto, eu posso fazer isso. Posso também melhorar a parte intestinal. Embora em homeopatia a parte intestinal esteja intimamente relacionada com a parte emocional. Está bem? Pronto. Portanto, eu posso dizer, sim senhora, posso melhorar a parte intestinal, mas tenho que tratar de tudo, ok? Posso também melhorar a excreção renal, aquilo que normalmente fazem os diuréticos, não é? Portanto, eu também posso pegar em homeopáticos para fazer esse tipo de função. Ou posso simplesmente diminuir o apetite. Aqueles desejos de ir ao frigorífico à noite e comer aquilo que não se deve, ok? Pronto, eu posso fazer isso, tá? Mas isso são, como eu digo, pensos rápidos, tá? Isso não é a longo prazo, tá? A longo prazo é a perspectiva psíquica, ou seja, entender porque é que aquilo está a acontecer. Ou o doente tem uma vida super agitada e come no carro maçãs e depois come uma sopa durante o dia, depois chega à noite e tem uma fome descomunal e come tudo o que não deveria comer à noite porque o nosso intestino, o nosso fígado, o nosso pâncreas, etc. tem que descansar à noite, certo? E nós não podemos estar a comer cozido à portuguesa à noite. Temos que comer à hora do almoço. Outra coisa que acontece muito é a retenção, ok? Retenção de líquidos, retenção de comida. Normalmente nós dizemos que são pessoas que não querem largar, ok? Não se querem desapegar, não querem deixar ir e, portanto, retém, ok? Então, os homeopáticos será para o desapego, está bem? Para deixar ir, deixar fluir, ok? Depois, tem aquelas pessoas que comem bastante porque falta qualquer coisa, ok? Falta qualquer coisa, tá? Portanto, pessoas que normalmente se têm que trabalhar a autoestima, pessoas que normalmente, eu digo, olhe-se ao espelho, nem pensar, olhos nos olhos, nem pensar, ok? E que basicamente sentem-se incompletas, ok? E a comida passa a ser esse complemento, ok? Portanto, é óbvio que eu posso estar aqui a falar de inflamação, a inflamação é super importante, a flora intestinal é super importante, o funcionamento todo do aparelho digestivo é super importante, mas o mais importante é eu saber o que é que está a provocar aquele desequilíbrio, ok? Pode ser tão simples como uma vida super agitada, está bem? E não se come em condições durante o dia, não se senta e, em consciência, toma-se uma refeição. Ok? Contra mim falo que hoje fiz isso. Não é? E depois à noite, estou descansada, vou comer. Mas nessa altura, a digestão já não é tão eficiente. Ok? Mas depois há as outras questões todas. Ok? Portanto, normalmente em homeopatia, não nos ficamos pela perspectiva física, ok? É óbvio que eu vou melhorar o metabolismo do fígado, é óbvio que eu vou trabalhar o rim, especialmente se a pessoa tiver medos, não é? Que é uma coisa que acontece muito, o rim está muito ligado aos medos. Posso trabalhar o pâncreas, melhorar um bocadinho a resistência à insulina, posso fazer isso tudo, mas tenho que limpar o terreno, ok? E eu limpo o terreno se tratar a parte mental e emocional também, ok? Daí ser do fio do cabelo à unha dos pés, ok? Não sei se tem alguma questão, eu sei que depois há espaço para questões, etc, 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 mas pronto, para já, alguma questão que não tenham percebido? Claro!
Cristina, o que é que ia acontecer à indústria farmacêutica e às férias dos médicos se estes medicamentos fossem para a maioria de pessoas, como é no seu caso e no meu, começarmos a adotar este tipo de tratamentos? Os médicos primeiro tinham que tirar um curso novo. Não é? Pronto, não estou a ferir suscetibilidade de ninguém. Mas na faculdade eu dou fitoterapia, como foi anunciado, eu normalmente divido a cadeira de fitoterapia em metade fitoterapia, metade homeopatia, ok? E vocês não estão a ver bem o nó que os meus alunos dão quando passam de fitoterapia para a homeopatia. E eu apresento-lhes uma matéria médica e o repertório que diz assim: febre. Às 8 da manhã, às 9 da manhã, às 10 da manhã, com tempo úmido, no escuro, no claro, com pesadelos, sem pesadelos, não sei o quê. Portanto, não é febre. É febre com estas características todas. E eles têm que as distinguir todas. Ok? Portanto, tinham que tirar um curso novo da homeopatia. A indústria farmacêutica, acho que não vou comentar, porque depois isto vai para o ar. Não, a indústria farmacêutica, ainda hoje estive a dar uma aula de pós-graduação de fitoterapia e eu dizia-lhes assim: vocês querem baixar o colesterol? Apanhem sol. Porque o sol faz com que produzam vitamina D e então o colesterol é preciso para produzir vitamina D, então apanhem sol. Mas não apanhem sol qualquer, apanham até às 11 e a partir das 4 e sem protetor. E eles olharam para mim: sem protetor? E assim, pronto, está bem 15. Professor, mínimo 50. Porque os doentes, os utentes, porque eles eram todos farmacêuticos, os utentes deve-se pôr o equivalente a uma colher de sopa pelo rosto. E eles só põem 30%. Eu disse: eu quero lá saber o que é que os doentes põem. É assim, vocês vão para a praia até às 11 horas, só põem no máximo 15, não usam óculos de sol porque a vossa retina também recebe informação para a produção de vitamina D, depois saem da prainha, voltam às 4, podem pôr mais 15 e acabou. E eles: indústria farmacêutica, meus queridos. Porque o 50 é muito mais caro que o 15. É muito mais caro que o 15. E além disso, depois já não sei o quê para as crianças, com o spray, com o cheirinho e com não sei o quê. Indústria farmacêutica. Os medicamentos homeopáticos são super baratos. Super baratos, ok? E eu normalmente tenho os doentes 1 ou 2 vezes e depois eles não aparecem mais, mandam-me um e-mail a dizer: estou impec. E uma vez um dono de uma parafarmácia onde eu trabalhava, antes de ter o projeto Wonderful Life, disse-me assim: não podes fazer isso. Eu disse: então porquê? Os doentes têm que vir todos os meses. Eu disse: mas eles estão bem? Eu disse: pá, deixa qualquer coisa. Não trates qualquer coisa. Eu disse: por amor de Deus. É assim que funciona. Ok? É assim que funciona. Eu não preciso de pastilhas para a garganta, eu não preciso de puralinas, eu não preciso de nada dessa história, ok? E o pior que eu alguma vez vi acontecer foi fumo à vontade e depois tomo de pulmão. Este mundo acabou. É por isso que se calhar ainda não consegue ter uma célula profissional sem esta... Eu não consigo. Acaba de sistema, não é? Exatamente. Muito bonito. Exatamente. E o complexo do senhor doutor desaparecia. Desaparecia. Muito... que ainda tem algum poder, mas isto, caminhamos para a mudança, não é? Lá chegaremos. Vamos ver. Eu não gosto de ser chamada, sou doutora, nunca tal foi minha pretensão. Mas, de facto, tenho colegas médicos que divulgam a homeopatia, mas o meu próprio pai, que é cirurgião geral, só veio ter comigo quando teve um cancro. Ok? E nessa altura ele veio ter comigo. E hoje eu trato. Não devia, mas ele não tem mais ninguém. Ok, mas eu trato. Okay? Mas a resistência é tanta porque é tal a mudança de mentalidade que não dá. E a indústria farmacêutica não dá tréguas. Não dá.
Ponto final. Estamos nós aqui com esta função também, vocês aí desse lado e nós a divulgar. Eu todos os dias faço isto, perante montes de farmacêuticos que olham para mim de lado a dizer e eu disse, pronto, pá, seja o que vocês quiserem. Ok? Pronto, então, o meu projetinho é o Wonderful Life. Muito obrigada pela vossa atenção. Tem ali os meus dados, depois também a Érica e a Maria João, se quiserem, se vocês estiverem interessados, também podem pedir. E acho que no final também há assim um espaço para perguntas, não é? E respostas, etc. Pronto, por isso vamos ouvir a minha excelentíssima colega e depois podemos voltar a falar. Já está? Já estás? Obrigada.